bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, iniciando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, busca essa oração no teu coração. Eu leio todo dia essa oração, mas eu leio meditando ela. Foi uma oração inspirada no meu mover do meu coração na Quaresma, que eu entendi que a maior graça que temos é louvar a Deus. Que a gente comece o nosso dia assim, irmãos. Medita essa oração, fecha os teus olhos. Senhor, coloca a mão no teu coração. Louvo-te por sua grandeza. A gente começa reconhecendo a grandeza de Deus. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade. Então, toda a minha família, tudo é teu, Senhor. Onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. A bondade divina, a tua bondade, Senhor, nós reconhecemos. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida, toda a minha vida, consagro a minha casa, os bens materiais, consagro a minha esposa, meus filhos, consagro a minha vida. Ao seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, diante desse mover, diante deste momento, nós começamos aqui mais um dia com nosso catecismo da Igreja Católica. Que bênção, irmãos. Hoje eu agradecendo a Deus por este momento, como está sendo maravilhoso para a minha vida e com certeza para aquele irmão que deseja ter um crescimento na fé. Então, no índice analítico, nós estamos falando sobre Abraão. E hoje é o último tema, que é vocação de Abraão, que é o número 59, o número 72 e o número 762. Para que a gente possa entender bem, né, esse nosso estudo, junto com a oração que nós fazemos, né, trazendo para a nossa vida, nós leigos, católico, apostólico, romanos, nós temos que começar entendendo o que é a vocação. Onde que eu peguei num site, onde que, com os dizeres, né, os ensinamentos da igreja, vocação, em latim, vocatium onis, ou vocare, significa convocar, chamar, escolher. O indivíduo tem características únicas para cada um. E, diante dessas suas características, os seus dons, é uma resposta humana para Deus. Que esses dons quem nos dá é o próprio Deus. A vocação é a doação de si mesmo para o Senhor e para o mundo, no qual as pessoas correspondem à vida que recebeu de graça. Ela é um dom de Deus para ser doado para os outros. Deus sempre chama para serviço do seu reino, no mundo e na igreja. Isso aqui é uma explicação para que a gente vai abrindo nosso coração para o entendimento junto, como nós vamos estar lendo agora. Vamos lá? Para congregar, 59, para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa, Gênesis 12:1, para fazer dele Abrão, isto é, o pai de uma multidão de nações, Gênesis 17:5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Gênesis 12:3. Aqui, irmãos, o próprio ensinamento já abre para nós esse chamado para ser pai de uma nação. Então, nós já vamos entendendo que o chamado de Deus é Ele que nos chama e uma resposta que nós damos para Deus. E diante desse chamado de Deus, uma coisa que Deus colocou muito hoje forte, olhando para Jesus, olhando para esse nosso Senhor, nós vamos compreender agora por quê. Quando nós olhamos para Jesus e queremos nos configurar a Cristo, nós somos todos chamados a ser santos. Todos nós.
Isso é uma resposta para Deus. Aonde? De que forma? Em todo lugar que você estiver. Um chamado de Deus para o médico, um dom que Deus deu para ele, mas ele ser um médico de Deus, um médico que vai estar correspondendo à vontade de Deus. Um chamado a ser aquele operário numa obra, a ser um operário numa obra, a ser um operário de Deus. Levando a palavra, levando o amor, levando o modo de agir, o seu proceder conforme a vontade de Deus. Querido irmão, é assim, é o chamado. A nossa vida já é uma graça muito grande. E diante de Deus, nós temos que corresponder à sua vontade. A vocação que nós temos hoje, diante dos nossos olhos, é que Abraão foi convocado para ser um projeto de Deus, que é a família de Deus. A família é um projeto de Deus. A minha família, a tua família. Então, quando a vocação de ser pai e mãe, nós vamos ter lá na frente. Quando Deus, o próprio Deus, envia um anjo para chamar nossa mãe Maria para ser mãe. Essa descendência de Abraão, a esse chamado da ser família. Onde que José foi chamado a ser pai de Jesus. Pai adotivo, mas a ser pai do nosso Senhor. É um chamado a ser pai. Então, pai e mãe, na palavra, é uma vocação que nos é convocado a ser pai e ser mãe, para que nós tenhamos vocações sacerdotais, para que nós tenhamos vocações religiosas, santas, missionárias, tantas vocações que se dedicam totalmente ao reino de Deus. E hoje esse convite. Virando aqui para os 72, que nós vamos ler hoje a 59, 72 e os 762. Deus escolhe Abraão e fez uma aliança com ele, e sua descendência daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas, preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Então, através de Abraão, estabeleceu uma aliança, que é ele se colocar diante daquilo que foi ensinado pela descendência, pela tradição, por Moisés, pelos profetas, para fazer a vontade de Deus. E a partir daquele momento, Abraão, um homem honesto, um homem que se coloca diante de Deus, um homem obediente diante da fé que nós vimos, ser família é um projeto de Deus. E dessa descendência nós vamos ter lá Maria, José, povo de Israel, povo escolhido. Mas detalhe, irmãos, olha só. Ele fez a vontade de Deus, ele fez uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança com ele. E dessa descendência, mais, vamos lá, no 762. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Então ele teve o início, ele deu início a essa caminhada, a família projeto de Deus. Olha aqui o detalhe. Por eleição, por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congregamento futuro de todas as nações. Um exemplo. Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter se comportado como uma prostituta. Queridos irmãos, aqui nós estamos vendo que o inimigo, ele não para. Neste mundo, nós vamos ser atacados, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ser violentados com o pecado. Mas o nosso Deus, diante dessa aliança com o pai Abraão, diante dessa aliança com Deus, Deus quando ele fala, e diante do que Abraão fez, diante da fé, a sua descendência, nós convivemos com o pecado, convivemos com as incertezas, convivemos com a falta de fé. E diante da família, nós somos diferentes. Cada um tem um jeito, uma maneira de ser, mas é uma família, um projeto de Deus, que você coloca a tua família para Deus. Como disse, se tiver um justo, Senhor, o Senhor destruirá toda aquela cidade? E Deus falou que não. Então, querido irmão, lute sempre para estarmos unidos com Jesus. Porque nós vamos entender agora.
Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu. Vamos lá? 1350, a citação que está aqui. 1350. A apresentação das oferendas ou ofertório traz-se então ao altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho que serão oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo, no sacrifício eucarístico, e ali se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo, na última ceia, tomando pão e um cálice. Esta oblação só a igreja a oferece, pura ao Criador, oferecendo-lhe com ação de graças o que provém de sua criação. A apresentação das oferendas ao altar assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons do Criador nas mãos de Cristo. É ele que, em seu sacrifício, leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifícios. Aqui estamos diante do sacrifício perfeito. Querido irmão, em 1 Timóteo, um pouquinho acima aqui está dizendo que em 1 Timóteo 2, 1, 2 vai nos falar, terminando o nosso estudo. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tudo que Deus fez era bom, era agradável. Começa assim a história da criação. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja que todos nós se salvemos. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E desde fato digo a verdade, não minto. Foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, aqui está um chamado, aqui está um direcionamento para nós. Todos nós somos chamados a ser santos, todos nós somos chamados a viver essa graça de preces, orações, súplicas, ações de graça na Santa Missa, no sacrifício eucarístico, a entrega do nosso Senhor Jesus, o sacerdócio, onde que nós vamos ter esse estudo mais para frente, mas é um chamado a ser sacerdote, a fazer esse momento na prefiguração de Cristo, trazer para nós aquele momento único que Jesus faz ali, fazer isto em memória de mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue, comunga a Jesus com o coração, com a alma e em espécie, ele vivo no meio de nós, para que eu e você sejamos santos. Vamos ser santos? Viver na graça. Como viver na graça? Ser obediente a Deus. Como ser obediente a Deus? Aos 10 mandamentos. Como que eu sei disso? Eu não vou pecar ao pecado mortal. É a desobediência contra os 10 mandamentos. Para que eu possa comungar, eu não posso estar em pecado mortal. Olha só, irmão, como não é difícil viver na graça. É difícil escutar, parar para ouvir, trazer para o coração, trazer para a vida e viver o seu chamado. Aonde você estiver, você é um escolhido de Deus. Então o chamado é um escolhido de Deus. E a resposta na sua vida. Comece dentro da sua casa. O primeiro chamado, você pai e mãe. O matrimônio. Nós leigos. Aquele que é chamado a servir, ser missionário. Coloque em prática o dom que Deus te deu. Sabe, irmãos, é o que eu procuro ser. Obediente a Deus. Deus, me dê essa força. Coloca a mão no teu coração. E diante de toda a graça que nós ouvimos aqui hoje, irmão, não tenha dúvida de que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós católicos, o único centro da nossa igreja é Jesus. O único. Nossa Mãe Maria, os santos, nos leva a dizer assim, olha, é um chamado a ser santo. E todos nós temos um chamado. A nossa Mãe Maria a ser mãe do meu Senhor. E ela cumpre com muito desígnio que Deus fez para ela. E uma das situações que nossa Mãe Maria faz desse chamado é interceder pelos filhos. É colocar a vontade dos filhos diante de Deus, rogando pela vida deles. Uma mãe que reza, uma mãe que intercede, uma mãe que suplica. Está aqui Timóteo falando, na carta aos Timóteo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças. Por isso, querido Deus, nós nos unimos com a tua igreja, onde que o seu Filho, nosso Senhor Jesus, é a cabeça.
e nós fazemos parte do membro. A nossa mãe ao lado do nosso Senhor, sempre nos apontando o seu Filho, que é o que o Senhor nos apresenta como o único mediador. E por isso, dai-nos a graça de sermos santos, como o Senhor foi santo. E isso faz para que eu e você, querido irmão, viva a tua santidade na sua casa, na sua família. Liberta, Senhor, de todo o mal as nossas famílias. Liberta de toda a opressão. Liberta de todas aquelas coisas ruins que trazem desavenças, que trazem confusões, que trazem falta de discernimento. Que nós possamos viver a nossa fé católica, apostólica, romana, Senhor, comungando e vivenciando a fé, como nosso pai Abraão. Eu creio. Por isso, aumente a minha fé, Senhor, porque eu preciso, diante de tantas situações, aumentar a minha fé. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou encerrar aqui com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre